Cheirinho bom de novo dia, cheirinho bom de nova semana. A segunda começou chuvosa aqui na capital, friozinho gostoso, não é? Mas sempre que a gente fala de chuva, às 7h48, tem muita gente se organizando para ir para o trabalho. A gente lembra que é preciso ir com cautela no trânsito, vai com calma. Às vezes a gente já sai um pouco mais atrasado de casa e quer acelerar, né, para chegar rápido, para não aumentar esse tempo de atraso. O que é que acontece? Quando chove, a pista fica molhada. Então se organiza, tá? Vai com calma hoje, não briga no trânsito não, não deixa essa urgência da vida mudar o teu humor não. Você acordou de bem hoje com a vida, vai mantendo isso ao longo do dia. Ai, Fernanda, eu não acordei bem não. Vamos colocar isso no dia como meta? Vamos ficar bem? Você já acordou, olha que presentaço, tá? Então faça desse dia o melhor possível. A gente fala de saúde aqui no Mulher de Macho toda segunda-feira, quando o assunto é tireoide, sempre surgem muitas dúvidas. Então a gente decidiu trazer esse assunto para o quadro Sua Saúde. Roda a vinheta. A gente recebe aqui na nossa mesa de café da manhã a endocrinologista a doutora Manuela Neri. Bom dia, Manuela, seja bem-vinda ao Mulher de Maio. Bom dia, Fernanda. Quando a gente fala de tireoide, cada pessoa tem uma história para contar, porque ouviu falar isso, porque a amiga disse isso, porque vivenciou isso. Então a gente vai entender um pouquinho o que é a tireoide e como é que ela funciona, doutora. A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui na frente do pescoço. E ela produz alguns hormônios que são, eu digo assim, sempre aos meus pacientes, são hormônios essenciais para a gente continuar sobrevivendo. Porque são hormônios que eles mexem com tudo no nosso organismo. A gente tá vendo a imagem ali, ela fica próxima à laringe, doutora? Ela fica à frente da laringe, certo? Então, às vezes, até o paciente chega com a queixa, ai, minha garganta tá doendo, e acha que já quer investigar a tireoide. E não teria o porquê disso, porque ela está à frente da garganta. Agora, doutora Manuela, outra dúvida, inclusive já é dúvida de zap aqui do Mulher de Maio, 991050400. Alguém dizendo assim, como saber se eu tenho tireoide? É verdade que todo mundo tem tireoide. Todo mundo tem tireoide. As disfunções dela que... Isso, que a gente precisa saber é se você tem alguma disfunção da tireoide. E aí eu costumo dizer que a gente tem dois tipos de disfunções. A gente tem disfunção de forma, que é quando aparecem nódulos, cistos, e a gente tem disfunções de função, que é quando a tireoide funciona de mais ou de menos. Que aí é quando tem a hiper ou a hipo, ou hipotireoidismo. Explica cada uma delas, doutora Manuela. O hipotireoidismo é quando a glândula ela não está conseguindo produzir a quantidade de hormônio suficiente para o nosso organismo. E aí surgem alguns sintomas. Que seriam? Cansaço, indisposição, sonolência excessiva, o intestino fica mais preso. Dependendo do grau, isso aí vai progredindo e vai evoluindo, se tornando mais grave, com irregularidade menstrual, perda de memória. Nossa! A gente nem imagina que vai funcionar, mexer com tudo isso, né? E na hiper? Na hiper, a glândula já está funcionando demais. E aí eu tenho os sintomas que já são um pouco diferentes. Entendi. A gente vai ter aceleramento dos batimentos cardíacos, calor excessivo, irritabilidade, o intestino já fica mais solto, muitos pacientes queixam-se de diarreia, perda de peso, queda de cabelo, que eu também vou ter na hipo. Olha, um sintoma importante aí para as mulheres que às vezes ficam querendo descobrir, pode estar uma disfunção aí na tireoide, né, doutora Manuela? Sempre normalmente quando os pacientes chegam na dermatologista queixando-se de queda de cabelo, a dermatologista geralmente ela pede os hormônios da tireoide para investigar alguma disfunção tireoidiana. É verdade que disfunção na tireoide, seja ela hiper ou hipo, engorda ou só uma das duas ou não tem nenhuma relação com o peso? Hiper não engorda, hiper leva à queda, à diminuição do peso, porque o metabolismo fica acelerado demais e aí leva à diminuição do peso. No caso do hipotireoidismo, existe sim um aumento do peso, mas é um aumento discreto. Não é aquela, não, é porque eu tenho hipo e você aumenta 20 quilos. De jeito nenhum. Ele dá muito mais retenção de líquido e isso leva ao aumento do peso do que aumento do peso propriamente por gordura. Claro que existe um aumento, mas é um aumento discreto. Entendi. Tem questões genéticas envolvidas, doutora Manuela? Sim. As principais causas de hipotireoidismo é uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. E a parte genética aí está
diretamente envolvida. Entendi. Vamos para as dúvidas agora. A Elisângela de Campina Grande, ela mora no bairro do Cruzeiro. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. Ela disse o seguinte, que ela tirou, é isso? Não, a tireoide engorda e como saber se a pessoa tem esse tipo de doença? A gente acabou de responder, né, anteriormente, a doutora explicou aqui. E para saber, exame clínico, exame sangue? Laboratorial. Exame de sangue. A gente dosa o TSH e o T4 livre para avaliar aí como é que está a função, como é que está o funcionamento dessa tireoide. Eu mesma já fiz, como tem uma questão genética na minha família, minha mãe tinha uma disfunção, ela tinha hipertireoidismo, e aí a minha médica, na época, passou a ultrassom. Quando é que ela é indicada, doutora? Se você for em outro especialista que não endocrinologista, principalmente ginecologista, eles costumam pedir de rotina ultrassom de tireoide. Normalmente o endocrinologista ele não pede de rotina. Entendi. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia ele recomenda fazer a ultrassom de tireoide apenas quando no exame clínico, ou seja, na palpação do pescoço, evidencia-se alguma alteração. Entendi. Por quê? Porque nódulos de tireoide são bastante frequentes. E na grande maioria dos casos ele não vai trazer nenhum problema ou nenhum risco a mais para o paciente. Mas se eu descubro um nódulo na tireoide, eu tenho que ficar acompanhando ele. Entendi. Então, Certo. talvez por isso que seja a indicação só quando já tem um caminho mais definido. Alguma palpação. Porque normalmente na palpação da tireoide, a gente só consegue palpar nódulos maiores que 1 centímetro, que normalmente são os nódulos que podem trazer algum risco e alguma necessidade maior de investigação. É justamente sobre o nódulo que a Graça traz a dúvida dela. Ela disse que o exame mostrou que ela tinha 6 nódulos na tireoide e hoje ela observa que o ciclo regular, o cabelo dela está caindo muito e ela queria saber se tem a ver mesmo, se está inflamada ou se está normal, como é que se relacionam isso aí, né, doutora? Normalmente esses nódulos, eles não têm muito a ver com a disfunção da tireoide. Entendi. Certo? O nódulo, ele pode vir a trazer alguma disfunção, mas normalmente quando isso acontece, ele é um nódulo isolado e ele é um nódulo hiperfuncionante, ou seja, ele funciona demais e leva ao hipertireoidismo. Entendi. Certo? Ela inflama, doutora? Que eu estou vendo as perguntas dos telespectadores e assim, eu queria saber quando a tireoide está inflamada se causa tontura. É a Yasmin do bairro do Jardim América. E aí eu estou olhando a imagem no meu preview aqui e eu estou pensando assim, por ser uma glândula assim, inflama? Inflama. Tanto é que a principal causa de hipotireoidismo é uma tireoidite, ou seja, uma inflamação da glândula. Certo? Mas não é a inflamação que leva aos sintomas, é a doença. É a doença. Certo. Ela falou de tontura, pode ter relação? Pouco relacionado. Entendi. O que a gente tem é que o hipotireoidismo, muitas vezes, ele pode levar ao aumento do colesterol. E o aumento do colesterol pode dar um pouco de tontura. De tontura. Outra dúvida é sobre vitiligo. Queria saber se o hormônio da tireoide pode colaborar no surgimento de vitiligo. São doenças que se relacionam? O hipotireoidismo ele não leva ao vitiligo. O que acontece é porque o vitiligo é uma doença autoimune e o hipotireoidismo também é uma doença autoimune. E doenças autoimunes, a gente costuma dizer que elas podem vir acompanhadas. Então, quem tem uma doença autoimune tem predisposição a ter outras doenças autoimunes. Entendi, é bom investigar direitinho e acompanhar, Sim, né? claro. Doutora Manuela, tem uma dúvida relacionada à retirada, a cirurgia de retirada da tireoide. Quando acontece a retirada, o que é que acontece com o organismo? Todo mundo que retira a tireoide precisa fazer a reposição do hormônio tireoidiano para suprir essa produção que a gente tem e, como eu disse no início do programa, é um hormônio essencial na sobrevida da gente. Então, todo mundo que retira faz acompanhamento regular com o médico, fica tomando a reposição do hormônio e aí tem vida normal. Entendi. Uma dúvida aqui é com relação a hipertireoidismo, né? O hormônio a glândula está produzindo muito e ela fala que a mãe dela tomou o iodo desde 8 anos. Ela está se contando mais aqui, que faz tratamento, hoje ela tem 21 anos. Gostaria de saber se ela pode engravidar. Pode ter relação com infertilidade? O hipotireoidismo descompensado ou hiperdescompensado, eles causam a menorreia, né? A falta da menstruação. Isso aí levaria à infertilidade, mas é uma infertilidade reversível. O hipotireoidismo
também, quando não tratado adequadamente, ele aumenta as chances de aborto, tá? Mas no caso pelo que eu entendi, aí ela falou que fez esse tratamento do hipertireoidismo há 8 anos atrás com iodo. Isso daí não tem problema com relação a engravidar, já passou o tempo que ela precisaria ficar sem engravidar, ela pode engravidar tranquilamente agora. Por que o iodo é tão importante para a tireoide? Porque o iodo ele é usado como substrato na produção do hormônio tireoidiano. Tanto é que o sal que a gente consome é um sal iodado, entendeu? Já para suprir a necessidade do iodo que a gente precisa através da nossa ingesta. Entendi. Então, a gente não precisa estar fazendo reposição de iodo, porque o sal que a gente consome já é um sal iodado. Entendi. A neta dela, bom dia, minha neta fez vários exames, a taxa da tireoide deu muito alta. Qual seria o limite aí, doutora? Como você sabe, tem uma taxa, por exemplo, diabetes até 100, né? E na tireoide, como seria? Na tireoide vai variar de acordo com o kit laboratorial. E também, a gente, além do kit laboratorial, a gente costuma usar outros parâmetros. Por exemplo, paciente idoso, a gente considera um TSH mais alto, aceitável. Então, vai variar de paciente para paciente. É muito subjetivo, né? Cada caso eu aconselho, quem tiver algum exame, alguma dúvida, procurar o especialista para ele tirar essas dúvidas. Muito bom. Estou sentindo um bolo na minha garganta. Se é a tireoide, porque eu sinto dificuldade de engolir, de cantar, até para melhorar eu levanto a cabeça. Ela levanta a cabeça aqui. Pode influenciar sim, doutora Manuela? Acho pouco provável ser da tireoide. Normalmente, a tireoide só dá dificuldade para engolir e dificuldade para respirar quando existem nódulos, mas nódulos volumosos, que a gente chama nódulos maiores que 2,5, 3 centímetros, até mais do que isso. E normalmente um nódulo nesse tamanho é um nódulo visível. Entendi, tá. Ela estaria visualizando bem aqui, né? A Larissa da Torre quer saber se qualquer pessoa pode desenvolver as disfunções. Vamos aprender uma coisa aqui pro resto da vida. Tireoide todos nós temos, né, doutora? Eu tô aprendendo a lição. Tireoide todos nós temos, mas as disfunções e os problemas relacionados aí é que cada pessoa vai desenvolver ou não. Mas a pergunta dela é, tem idade para aparecer, para surgir as disfunções? Sim. O hipotireoidismo, principalmente, a gente tem o hipotireoidismo que a gente chama congênito. Já quando a criança nasce, é diagnosticado através do teste do pezinho. Então, o hipotireoidismo pode surgir em qualquer idade e ele é muito mais comum nas mulheres jovens. Que interessante. Já o hiper... Também em mulheres. Também em mulheres. Isso. Uma telespectadora comenta que tem 54 anos e sente dificuldade de respirar, sem ter a garganta cansada. E também, né, um pigarro. E ela diz, acho que se relaciona com aquela pergunta anterior, mas ela quer saber se pode ser alguma disfunção. É a Késia lá do Valentina. Pouco provável, como eu já falei anteriormente. Sugiro, nesse caso, ela investigar a doença do refluxo, alguma outra coisa que levaria ao pigarro, ou uma sinusite crônica, alguma outra coisa que levaria a esse pigarro. Kellen, de Campina Grande, diz que é portadora de diabetes e ela quer saber se tem mais probabilidade de ter problemas na tireoide. Ela toma insulina 3 vezes ao dia, ela nota que o cabelo dela tem caído bastante. É pouco provável, tá? Normalmente, o problema da tireoide, ele está relacionado quando o paciente tem diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Então, teria maior predisposição a ter alguma outra doença autoimune, no caso, a tireoidite Hashimoto. Mas diabetes tipo 2, pouco provável estar relacionada à tireoide. Se ela tiver, é por conta de outra coisa que não interseção de doenças. Quantas vezes no ano é preciso fazer o exame, doutora? Não precisa fazer com frequência, não. Normalmente, uma vez por ano, você faz, estando normal, isso daí pode ficar espaçado e só repetir quando surgirem alguns sintomas. Isso não precisa ser rotina. Entendi. Bom dia, Fernandinho, sou Elaine, eu moro em 80 aqui em João Pessoa. Gostaria de saber se tireoide tem a ver com mioma, porque ela foi para ginecologista, está com mioma e aí ela pediu para fazer o exame de tireoide. Ela está querendo saber se relaciona com isso. Não se relaciona. Então, aí, ó, às vezes a ginecologista pede muito mais para entender as outras questões, né, doutora? Porque a ginecologista é a médica da mulher, né? Muitas vezes a mulher vai na ginecologista, não vai nenhum outro médico, e a ginecologista acaba por investigar algumas outras coisas, como a tireoide. Como é bastante comum, sempre a ginecologista tem o hábito de investigar. Quem tem uma das disfunções toma medicação para o resto da vida? Quem tem hipotireoidismo toma medicação para o resto da vida. No caso do hiper, não.
Entendi. Pode fazer a medicação, controlar? No caso do hiper, precisa ver a causa do hiper para decidir o tipo de tratamento. A grande maioria dos casos é através de medicamento. Esse medicamento é usado em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Tendo cura, ótimo, o paciente se livra da medicação. Não tendo cura, é hora de pensar na possibilidade de administrar iodo para o paciente. Muito bom o nosso papo aqui. Eu tenho certeza que foi esclarecedor para você aí de casa. Também muito obrigada pelas dúvidas. A gente não consegue esclarecer todo mundo do Zap, mas a gente sabe que muitas vezes esclarecendo a dúvida de um telespectador abrange a dúvida de tantos outros. Doutora Manuela Neri, muito obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Boa semana para a senhora. A semana está só começando, viu?